Boa tarde, Jornada de Direito! Ai, queremos saber se o pessoal está animado. Penúltima palestra. Vocês já estão cheios de conhecimento, hein? Coisa boa! E aí, Licínia? Gente, estamos tão felizes de estarmos aqui hoje. Essa é a nossa palestra juntas. Somos professoras, somos amigas pessoais. E para nós é uma honra, pessoal. Vamos lá, boa tarde, que satisfação, né? Olha só, nas redes sociais aqui já tem nossos contatos. Então, no Instagram, Licínia Rossi, Tatiana Marcelo. Tem meu WhatsApp, manda um oi quem estiver aqui, porque durante a semana, a próxima semana, eu e a Tatiana, nós vamos mandar um conteúdo exclusivo para aqueles que mandarem o oizinho pelo WhatsApp. E no Instagram... Conta do sorteio, amiga. Nós temos aqui duas coisas para vocês pegarem lá no nosso Instagram. Primeira coisa é o PowerPoint que a gente vai usar aqui hoje, que vocês vão ver quanto conteúdo tem nesse PowerPoint. Então, vocês podem entrar lá nos stories, a gente deixou um link para vocês arrastarem e já terem acesso a esse PowerPoint. E temos também um sorteio que nós vamos fazer, né, Licínia? Tem, gente, tem o sorteio. Trouxe 2 livros. Meu livro da editora Saraiva, 5ª edição, 2019. Vou sortear autografado 2. Como que vai ser as regras aí para o sorteio? Eu e a Tati, nós colocamos uma foto agora à tarde no feed do nosso Instagram. E aí, tanto no dela quanto no meu, vocês podem comentar, falando que vocês estão aqui, de qual cidade vocês são, até para nós conhecermos vocês depois, né? E o objetivo de vocês. OAB, concurso público, né? Qual que é o objetivo? E aí, um livro vai ser sorteado pelo meu Instagram e o outro pelo Instagram da Tati. Combinado? Beleza? Então vamos se mexer, gente. Isso, cadê gente, o telefone? já Cadê começa aí, ó? a seguir. Tô vendo gente parada aí, pega o telefone ali, ó, e adiciona lá para poder participar do sorteio, que no final da palestra que nós vamos fazer esse sorteio. É isso aí. E essa nossa palestra, ela surgiu, na verdade, essa ideia de um projeto que nós tivemos no ano passado, que estivemos palestrando em um evento aqui também da jornada, e surgiu essa ideia do quê? A gente professora, a gente é bicho estranho, a gente está sempre preocupado com o quê? Como que a gente vai facilitar para os nossos alunos? Alguém aqui tem interesse? Levanta a mão quem quer fazer, ou vai fazer agora, ou futuramente, ou OAB, ou concurso, ou se atualizar. Levanta a mão quem vai fazer. Ou OAB, ou concurso, ou se atualizar. Então, essa palestra, ela é especial para vocês. Por quê? A gente tem uma preocupação nisso. Como fazer com que os nossos alunos, eles consigam alcançar o sucesso? A realização de um professor não é ganhar o dinheiro, não é estar no palco, não é dar aula. A nossa realização é quando um aluno manda mensagem dizendo: passei na OAB, na prova, passei no concurso, professora, fui nomeado. Então a gente pensa, como que a gente consegue ajudar para que o aluno chegue no seu sucesso? E com isso, então, surgiu essa nossa preocupação. Como que a gente consegue trazer um método com que seja mais eficiente vocês estudarem e mais, pessoal, principalmente, como que vocês memorizam conteúdo? Adianta estudar e não guardar o conteúdo na cabeça? Então é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Como que vocês vão conseguir, ou agora, ou futuramente, quando forem fazer OAB, concurso, como que vocês vão conseguir estudar de uma maneira eficiente, de uma maneira que não é chata, que é uma maneira divertida, e vocês vão conseguir guardar esse conteúdo. E aí veio então a ideia da gente juntar tudo isso na mentoria. Na mentoria, pessoal. Mentoria, como que funciona? Tem mais de 10 anos que eu tenho um programa de mentoria. Até o pessoal já entregou aí um papelzinho lá do meu site, é liciniarossi.com.br/mentoria. E com essa ideia, há um ano atrás, eu e a Tati, nós estávamos aqui em Gramado, num outro evento que estava ocorrendo aqui. E, puxa, né, já somos amigas há tantos anos, lecionamos a mesma disciplina. Vamos juntar esforços e colocar o que eu tenho de melhor na minha didática e o que ela tem de melhor na didática dela e juntar tudo isso em uma única coisa, que foi essa mentoria sobre o Estatuto dos Servidores, a Lei 8.112, Lei de Improbidade, que despencam em tudo quanto é prova. Que, inclusive, acho que até vou contar já para o pessoal. Eu não vou aguentar. Era para o final, mas vou contar já. Vocês vão ver, pessoal, o tanto de conteúdo que resolve as questões de prova, que hoje, inclusive, vocês vão ter aqui. E um
precinho, R$ 39,90, depois vocês deem uma olhadinha com tudo. E-book, material, aprofundamentos, atualidades, doutrina, jurisprudência, resolução de questões, macetes, só para o pessoal do evento. Ou seja, pelas próximas horas após acabar o evento. Depois, acabou. Tá? Então, vamos lá? Vamos começar? É isso aí. Desse projeto também temos lá um e-book, que a gente está fazendo lançamento aqui. Então, um livro no formato digital, olha lá. Ele tem aqui sumário, temos lá as questões, tudo coloridinha, tudo lindo aqui, então, para vocês. Então, agora, a partir de agora, a gente entra nessa parte aí de conteúdo para vocês. Lembrando que isso aqui, em 1 hora de palestra, para 2 ainda, a gente vai trazer uma mostra aqui para vocês de tudo que a gente tem de conteúdo e de como que vocês conseguem estudar dessa maneira eficiente, de uma maneira que vocês consigam memorizar. Vamos lá, pessoal. Então, como que nós estruturamos? Agentes públicos, expressão gênero, tá ali, que tem várias espécies. É claro que isso, num manual, num livro aí de direito administrativo, nós estaríamos falando de aproximadamente umas 100 e poucas, 200 folhas. Né? Então, é muito material para pouco tempo. Então, nós escolhemos o que tem de melhor dentro de cada um deles, lembrando que todos esses slides, vocês têm o PowerPoint completo, o PDF, na verdade, pegando pelo meu story ou pelo da Tati. Então, não precisa ficar... Tira foto da gente aqui, ó, para vocês postarem nos stories com o fundo que eu vi o pessoal postando aí, tirando foto. Mas, pelo conteúdo, vocês podem pegar ali o arquivo PDF, tá? Então, o que acontece? Gênero, agentes públicos, primeira espécie, agente político. Quem são os agentes políticos? São aqueles que comandam, são os primeiros escalões do governo. No Poder Executivo, o presidente da República, governadores, prefeitos, os seus vices, os auxiliares imediatos do chefe do Executivo, tudo aí na categoria agente político, aqui, ó, Poder Executivo. No Legislativo, deputados federais, estaduais, vereadores, por exemplo. No Judiciário, basicamente magistrados e membros do Ministério Público. Então, na categoria agentes políticos, nós temos essas. Por outro lado, ali nos servidores estatais, nós temos aqueles que atuam na administração pública, tanto a administração pública direta, quanto a administração pública indireta. E nessa expressão, servidores estatais, sobre os servidores públicos, que é o nosso objetivo, vai ter até funk daqui a pouco sobre isso. Como assim? Então segura aí, ó. Vocês estão pensando em ir embora, está com fome, quer fazer alguma coisa? Fica aqui que você vai se surpreender. Olha lá. Então, tem ali os servidores públicos, que são os que são titulares de um cargo público, seus direitos previstos na Constituição ou na Lei 8.112, que é o nosso objetivo. E nós temos o servidor de ente governamental de direito privado, que são os empregados públicos. Além disso, particulares em colaboração com o Estado. Alguém aí já foi mesário em época de eleição? Quem foi? Levanta a mão. E jurado do Tribunal do Júri? Ninguém? Já foram agentes públicos, então, né? Sim, já. Na categoria particular em colaboração. Né? Então, exemplos. Ocupantes de cargos em comissão, que são aqueles que, pelo artigo 37, inciso 2 do texto constitucional, parte final, 37, inciso 2, parte final, são aqueles que não vão prestar concurso, mas que são nomeados livremente, livre nomeação, livre exoneração, lógico, desde respeitado o enunciado da súmula vinculante 13, que é aquela súmula que veda o nepotismo. Parente, até o 3º grau, inclusive de parentesco, não pode ocupar cargo em comissão. Tem também contratados temporários, agentes militares e uma novidade sobre os contratados temporários, gente, um julgado. Só para deixar aí um direcionamento de aprofundamento para vocês de um tema denso, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, que foi o tema, aqui ó, 916, no recurso extraordinário 765-210. O que acontece? Contratados por tempo determinado
também não vão prestar concurso público, podem fazer procedimento simplificado se for o caso, mas, olha só é possível contratação por tempo determinado quando? Necessidade temporária de excepcional interesse público. Para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público, que nas expressões de Celso Antônio Bandeira de Mello, enquadram-se naquele conceito chamado de conceito vago ou indeterminado. O que seria um excepcional interesse público? A administração vai valorar isso no caso concreto, vai analisar a situação. Aqui tem uma situação excepcional, não dá tempo de abrir e fazer um concurso público, então eu vou contratar temporariamente, para atender aquela situação peculiar e temporária, ok? Por isso que é uma contratação temporária, lembrando que eu não posso querer contratar como temporário o que eu já sei que é definitivo, só para não fazer concurso. Então faz de conta, administração, eu quero colocar a Tati para trabalhar ali como contratada temporária porque ela é linda. Tipo, quero colocar porque ela é bonita. Não, né? Ou, quero colocar por aquele período porque ela é minha amiga. Não posso fazer uma contratação temporária de algo que eu sei que vai ser definitivo. Agora, faz de conta que essa contratação tenha ocorrido. O que ela gera da contratação? Ela vai gerar, e aí isso está na tese firmada, percepção dos salários, está ali em negrito, e FGTS, tá? Então, é isso que nós temos. Ainda, e aqui um ponto interessante, cargo e emprego público. Qual que é a diferença de cargo e de emprego público? Tem diferença? Tem. Qual que é a diferença? Quando eu falo em um cargo, os direitos daquela pessoa estão na lei ou na Constituição e ela faz jus à estabilidade do artigo 41. Significa, prestei concurso, fui aprovado no concurso público, fico em estágio probatório por 3 anos, quando então eu vou adquirir a estabilidade. Eu falo que estabilidade é igual namoro, né? Porque você conhece ali o crush, conheceu o crush, começa a ficar. Vai ficando até que, num determinado momento, aquilo vira namoro. Não é? Fica um tempo ali em estágio probatório. Quando termina o estágio probatório, vira, né? E adquire a estabilidade. Adquiriu ali a estabilidade, no caso do namoro e aqui no caso do cargo. Isso não acontece, gente, com os empregados públicos. Aqueles que trabalham, por exemplo, na Caixa, aqueles da Caixa Econômica, no Banco do Brasil, são o quê? Empregados públicos, são servidores seletistas, não têm a estabilidade, mas olha só, essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal e o caso analisado foi esse aqui, recurso extraordinário 589998, que o Supremo decidiu. Se eu tenho o empregado público, aquele que trabalha na entidade da administração pública, que tem personalidade de direito privado, para mandar embora, eu posso? Posso, mas tem que dizer os porquês. É obrigatória a motivação da dispensa, tem que justificar a motivação da dispensa. E aí, então, já que o objetivo, vou voltar um pouquinho aqui, é estudarmos os servidores públicos para essa palestra, principalmente aqui, que são os que têm um cargo público, como que ocorre o provimento desses servidores no cargo. E aí eu passo a bola para a Tati com uma super dica que ela vai explicar aqui para vocês. É isso aí, gente. Então a Licínia trouxe maravilhosamente aí essa parte introdutória para vocês se situarem aí dentro do nosso conteúdo. E agora, então, vamos para esse conteúdo que é pedido em OAB, que é pedido em concurso, e eu vou trazer para vocês aqui como que vocês vão, então, aí memorizar esse conteúdo. Um dos conteúdos mais pedidos dentro da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, é o quê?
as formas de provimento. E das formas de provimento, vocês precisam primeiro o quê? Memorizarem quais são as formas de provimento e depois vocês precisam diferenciar cada uma delas. Só que tem uma das formas de provimento que é aqui, ó, a nomeação. Essa ela é toda detalhada, ela é cheia de detalhes e para esses detalhes, então, vocês precisam saber como memorizar esse conteúdo. Então, olhem lá como eu trouxe para vocês. Na nomeação, vocês primeiro vão ter que fazer concurso público, tá? Vocês vão lá, fazem concurso público, que será de provas ou de provas e títulos, terá o prazo de validade de até 2 anos, podendo prorrogar uma vez por igual período. Depois do concurso público, vocês vão ser nomeados. É quando sai lá o nome no diário oficial, olha que lindo, mostra para todo mundo. Depois da nomeação, vocês vão então tomar posse. A posse, gente, isso perguntam muito em prova para vocês. A posse é o momento em que se dá a investidura no cargo público. As questões perguntam se a investidura vai se dar na nomeação, se vai ser no exercício, se vai se dar quando a pessoa adquire estabilidade. Não, é no dia da posse. Tati, como que eu memorizo isso? Pensa o seguinte: investidura não dá ideia de que é uma roupa que a pessoa vai colocar? Não dá ideia de uma roupa bem bonita? Investidura, né? Uma coisa que a pessoa vai vestir. E é isso, ela vai vestir aquela roupa de servidor naquele dia. Que dia que vocês que vão fazer concurso vão colocar uma roupa bem linda? É no dia do concurso? Vai lá de coquinho, de tênis fazer a prova? Não, né? É no dia da nomeação? Acordou de manhã, pijaminha meio furadinho, toda escabelada, vai olhar o nome no diário oficial. É ali a investidura? Não. Quando que vocês vão colocar a investidura? No momento da posse, quando vocês vão lá assinar o termo de posse, tirar foto, marcar os professores, agradecer, ali é que se dá a investidura em cargo público. Então nunca mais esqueçam que a investidura se dá no momento da posse. É ali que vocês vão dar, ó, tchau para a banca. Tomei posse, virei servidor e agora tchau para a banca. Aí, gente, depois da posse vem o quê? O exercício, e entrando em exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, começa aquele período de estágio probatório. Aquele período de estágio probatório em que vocês vão ter que mostrar a que vieram, vocês vão ter que mostrar que prestam para o serviço público. Depois do estágio probatório, então, adquire a estabilidade. Mas o que eles costumam mais cobrar para vocês em prova, seja OAB, seja qualquer concurso aí que nós tenhamos? Esses prazinhos aqui, ó. A pessoa é nomeada e ela tem 30 dias para tomar posse. Então, depois da nomeação, eu tenho um prazo de 30 dias para tomar posse. Depois que a pessoa toma posse, ela tem um prazo... Depois que ela toma posse, ela tem um prazo para entrar em exercício. E esse prazo aí é um prazo de 15 dias. Depois que ela entra em exercício, ela ainda tem mais um prazo que eles gostam de cobrar para vocês, que é o quê? O período de estágio probatório, que o nosso estatuto diz que são 24 meses, mas o nosso STF já disse que estágio probatório não pode ser menor do que 3 anos, que é o mesmo período necessário para aquisição da estabilidade. Só que aí vocês pensam assim, Tati, como que com tanto conteúdo eu vou lembrar no dia da prova desses prazinhos aqui que eles pedem para a gente? Aí, pessoal, no ano passado teve a prova do MPU, não sei se alguém aqui fez a prova para o MPU. E nessa prova, eu estava assim, ó, naquele aulão pré-prova, eu tenho que inventar alguma coisa para o pessoal nunca mais esquecer isso aqui. E aí, o que eu trouxe, gente? La Casa de Aprovado. O que é isso? Pode tirar foto, pode tirar foto. La Casa de Aprovado é um macetezinho para vocês nunca mais esquecerem esses prazos aqui. E esse macete é cantado, tá? É cantado, sim. Aí o pessoal, sabe aquela musiquinha? Tananana, tananana. Gente, isso é uma música muito erudita, de uma série muito famosa que os intelectuais assistem. Então, é uma coisa muito séria e erudita, tá? Apesar de ser mais conhecido como Vral.
Mas assim, é um negócio sério. Então, olhem lá. Essa música, além da música, ela tem coreografia, gente. Se não fizer a coreografia, não consegue acertar no dia da prova. Daí, muda tudo, tá? O que é a coreografia? Vocês têm que começar com 3 e terminar com 3. Então, eu vou ensinar e aí vocês peguem, depois vocês cantam junto, com certeza. Olhem lá, então, como que é a nossa música e a coreografia, ó. Em 30 dias eu tomo posse e vou dizer CESP tchau, tchau, tchau. Em 15 dias é o exercício, em 3 anos sou o tal. Pegaram? Então olha lá, começa no 3, 30 dias, toma posse, ó, a investidura, tá vendo? Eu tomo posse, a investidura, e dá tchauzinho pra banca. Quem for fazer concurso, troca o nome da banca, daí coloca o nome da banca que vai fazer, tá? Aí, em 15 dias é o exercício e em 3 anos adquire estabilidade, né, gente? Em 3 anos sou o tal. Vamos cantar junto e fazendo coreografia? Vai lá, vamos, Licínia? Vamos, então tá, vamos. Quero ver todo mundo fazendo coreografia aqui, tá? Começa no 3 e termina no 3, beleza? 1, 2, 3 e... Em 30 dias eu tomo posse e vou dizer CESP tchau, tchau, tchau. Em 15 dias é o exercício e em 3 anos sou o tal. Pegaram? Bom? Vocês vão lembrar disso até depois de amanhã e depois e vai ficar na cabeça de vocês para nunca mais esquecer. E olha o que é legal. Isso aqui, eu sei que tem aluno meu aqui, né? Tem aluno aqui meu e da Licínia tem, não tem? Tem. Olhem só. Isso aqui eu fiz nas vésperas da prova do MPU, que eu estava preocupada com isso mesmo. Como que o pessoal vai memorizar isso aqui pro dia da prova com tanta coisa que tem para memorizar? E olhem só o que caiu no dia seguinte lá na prova. Olhem aqui, questão do MPU, dessa última prova, ó. Divulgado o resultado final de um concurso público para preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. E aí diz a questão assim, ó, com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Quando se dá investidura, gente? Com a posse. Mas irão adquirir estabilidade somente em 3 anos sou o tal. Então, ó, é isso que vocês precisam saber, é isso que vocês precisam memorizar. Olhem lá, outra questãozinha aqui para vocês, então, ó. Então, essa aqui, ó, com a posse, né, serão investidos, mas vão adquirir estabilidade depois de 3 anos de exercício. Olha essa outra questão aqui, de CESP, agora 2018, ó. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada, gente? A investidura ocorre com a nomeação? Não. Quando que se dá a investidura? No momento da posse. Então, é isso aqui que vocês precisam pegar. É tudo isso, então, que a gente tenta o quê? Trazer para vocês. E além desses macetes todos que nós temos também o gamification, não é, Licínia? Explica aí para o pessoal. Na verdade, a ideia é trazer vários elementos mnemônicos. Então, estímulo auditivo, estímulo visual, musical, vários. Inclusive, através dos games e das flashcards, que como funciona? Lá no meu site, em Gamification, vocês encontram isso. Fizemos um especialmente para a jornada, postado aqui para vocês. E como funciona? Você vai virar a carta como se fosse um jogo da memória. Só que, em vez de ser limão, limão, laranja, laranja, você vai encontrar conceitos jurídicos. O que é estabilidade ou qual o prazo da estabilidade é a resposta na outra carta que você virar. Então, essa que é a ideia. Então, em qual momento se dá... Aqui eu já coloquei o gabarito, tá? Porque tem a opção já de virar tudo, então, como era um PowerPoint, já estou virando e contando a resposta. Mas veja, em qual momento se dá a investidura em cargo público? A investidura ocorre no momento da posse. Quais as formas de provimento em cargos públicos? Vai ter o funk do provimento, que é uma música para vocês lembrarem tudo isso. Ou seja, tem N formas de você memorizar tudo isso, inclusive treinando depois os conceitos. E lá não tem só de administrativo, tem de todas as outras disciplinas para você treinar também. Nos games. Então, está cansado meio de estudar, vai ali, fica trocando as cartinhas e depois coloca virar cartas, você consegue olhar todas as cartas com uma seleção com base em concursos e em provas anteriores, tanto da UAB quanto concursos. E aí, entrando um pouquinho na outra temática da nossa aula, improbidade administrativa, que é uma outra lei, também que nós trouxemos para abordar aqui, e para complementar
Lembram quando eu mostrei aquele primeiro esquema geral, introdutório, da classificação dos agentes públicos? Que aqui no cantinho tinha ali os agentes políticos, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, lembram disso? Sobre os agentes políticos, tem um gancho, tem um link disso com a lei de improbidade. Então, o que vocês precisam saber? Entender um pouquinho da lei de improbidade e depois nós vamos voltar nas formas de provimento para terminarmos ali o conteúdo. Só para não ficar, para ficar bem dividido e para vocês entenderem de forma global essas duas leis matando vários coelhos com uma cajadada só. Esse que foi o objetivo para nós otimizarmos aí o tempo nesse nosso encontro. Então, terminologia, improbidade. Quando eu falo improbidade administrativa, o que significa? Improbidade é o contrário, pessoal, de condutas honestas, com boa fé, com transparência. É o contrário de governo honesto. Na verdade, quando o agente público ele comete ato de improbidade administrativa, ele está violando diretamente o princípio da moralidade. E aí eu tenho algumas, e aí com base na doutrina administrativista, alguns autores falando da probidade enquanto subprincípio da moralidade, probidade com conotação maior do que moralidade, probidade como sinônimo de moralidade, e aqui, né, os doutrinadores que nós vamos ficar, porque, na verdade, é o entendimento que prevalece, muito embora nós tenhamos Eurico Bittencourt Neto, Wallace Paiva Martins Júnior, Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves, que são nomes referência quando a temática é improbidade, e prevalecendo aí o entendimento de que probidade é sinônimo de moralidade e, ao contrário, improbidade aparece como sinônimo de imoralidade. Né? Então, numa interpretação a contrário senso, é isso que nós vamos ficar. Muito bem. E aí, as categorias de atos de improbidade. Então, se é o contrário de ser honesto, de agir com boa fé, com transparência, com correção de atitudes, é porque o nosso agente público está fazendo tudo errado. E o que é fazer tudo errado? Exemplos, né, de ato de improbidade administrativa. Primeiro, enriquecer ilicitamente, previsto no artigo 9º da Lei 8429 de 92. Então, o agente público que enriquece ilicitamente é aquele agente público que desvia dinheiro público e faz caixa 2. É aquele agente que pega o carro da administração e leva a namorada para passear. Isso é exemplo de enriquecimento ilícito. Ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, dano ao erário. Eu vou fraudar, digamos assim, um procedimento licitatório, escolhendo a empresa do meu amigo, não ganhei recurso com isso, em dinheiro, mas causei um dano ao erário. Uma nova modalidade de ato que veio no ano de 2016 é a concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Eu aplico benefício ou concedo benefício financeiro ou tributário de forma indevida, ou seja, não obedecendo aquilo que está na lei. Então, ato de improbidade. E ato que atenta contra os princípios da administração. Violar princípios da administração. Exemplo, a Tati e eu, nós trabalhamos numa mesma repartição, e aí eu fico sabendo de algo como exercício da minha função, e como ela é muito minha amiga, eu resolvo contar um segredo decorrente do cargo que deveria permanecer em segredo, era sigilo, mas eu quis contar e eu não deveria ter contado. Ela pode não causar um dano econômico financeiro para a administração, mas é uma conduta que atenta contra princípios. E aí vem a grande pergunta envolvendo agentes públicos. E toda essa temática que nós estamos desenvolvendo de tomar posse, de ser nomeado, de entrar em exercício. Então, olha como tudo tem relação, né? Tudo está ligado aqui. No caso da lei de improbidade, vem a pergunta: quem que pode ser sujeito ativo do ato de improbidade? Quem que pode cometer improbidade administrativa? O agente público, em sentido lato, em sentido amplo,
O terceiro, quem que é o terceiro? A esposa do prefeito, que chega para o marido e fala assim, benzinho, vi um colar de diamantes maravilhoso, eu queria. Ela não é agente, mas ela induz para a prática do ato de improbidade, fazendo com que o marido cometa o ato. Ela não é, mas ela de alguma forma induziu, concorreu ou se beneficiou do ato de improbidade. Então, é o terceiro. E o filho, o sucessor, também responde até o limite do valor da herança. Isso despenca em prova. Então, o agente público, todo mundo lembra, né? Quem comete improbidade? O agente público que está lá exercendo a função, ocupando o cargo, desvia dinheiro público, cometeu improbidade, mas não é só ele. Também comete improbidade o que não é agente público. Então, nós aqui, casou com agente público, você aí, casou com agente público. Se você, de alguma forma, induzir, concorrer ou se beneficiar do ato ímprobo, você também vai ser sujeito ativo do ato de improbidade e o filho até o limite do valor da herança. E aí vem a grande sacada, que é um tema complexo, é um tema para concursos de escalão maior, normalmente em provas discursivas, em fase oral de concurso, magistratura público, e que gera muita dúvida entre os concurseiros, muita dúvida, e entre os OABeiros também, para aqueles que escolhem direito administrativo numa segunda etapa, porque o que eu vou falar aqui para vocês, organizado da forma que está aqui, dificilmente você vai encontrar em todos os livros de direito administrativo. Você vai encontrar em alguns, apenas no meu tem, José dos Santos Carvalho Filho também você encontra, de forma organizada. Mas a maioria, quando começa a procurar esse assunto, você tem que entrar lá no STF, procurar os julgados, tentar entender as peculiaridades do caso, ir para a doutrina para tentar compreender. E olha o que acontece. Agentes políticos. Tudo começou no STJ. Na época, era até o ministro Teori Zavascki que ainda estava no STJ. Antes ele ir para o STF, a questão começou discutindo os agentes políticos e a lei de improbidade. Por quê? Porque agente político, quem eu falei para vocês lá atrás que eram? Aqueles que ocupam os primeiros escalões do governo. Então, um presidente da República, por exemplo, ele tem um regramento próprio, na Lei 1079 de 50, para cuidar da responsabilização do presidente. Tem um regramento próprio. E aí toda a discussão, se o agente político responderia ou não por improbidade, veio pelo seguinte: se eu tenho um regime próprio de responsabilização na Lei 1079 de 50, eu poderia, ao mesmo tempo, responder também por improbidade, ou isso seria bis in idem? O que é bis in idem? Responder duas vezes pelo mesmo fato. Ok? Todo mundo entendendo até aqui? Então, se eu já tenho um regime próprio de responsabilização previsto na Constituição e, ao mesmo tempo, responder por improbidade, pode ou não pode? Só ali veio um caso na reclamação 2138, que foi um caso emblemático da nossa envolvendo o ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, ministro Ronaldo Mota Sandenberg. Ele foi acusado, na época, de utilizar os jatinhos da Força Aérea Brasileira, da FAB, para fins privados. Então, em vez de ele pegar um voo Gol, TAM, né, Azul, ele usou os jatinhos da Força Aérea Brasileira para passear. E ficou hospedado no hotel de trânsito da Aeronáutica. Isso é nítido caso de enriquecimento ilícito, tá? E aí? Aí o que ele falou? Não, eu já tenho o meu regime próprio de responsabilização na Lei 1079 de 50, eu não vou responder também por improbidade, porque vai ser bis in idem, eu vou responder e vou ter uma pena, uma sanção decorrente da lei de improbidade e também uma sanção decorrente do crime de responsabilidade, não quero não. Foi isso que ele alegou na reclamação 2138. O que o Supremo disse? Ele responde pelos dois ou por um só? O Supremo falou, não, ministro, vai ser bis in idem.
Então, eu vou excluir você da lei de improbidade e você só responde pela lei 1079 de 50, ou seja, uma forma muito mais leve para ele, porque ele não respondeu pela LIA, pela lei de improbidade. Ok até aqui? Só que imagina todos os outros que também eram ministros de Estado, que estavam acusados da mesma coisa. O que eles fizeram? Eu também quero, se ele pode não responder pela lei de improbidade, eu também quero não responder. Se eu posso responder por uma coisa só e não por duas, por que eu vou responder por 2 dispositivos? Né? E aí o Supremo falou, não. Isso que foi decidido por ministro Ronaldo Mota Sandenberg foi só para ele. Efeito inter partes. Não podemos estender isso para os demais agentes políticos. Foi pontual. E aí, o nome bonito para isso é: não vai ser aplicável a teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão. Não vai ser aplicada essa teoria. Não vou estender isso para outros agentes que também respondam nesse regime de responsabilização. Efeito interpartes. Por que, Licínia, não pode para os outros? Porque quando foi julgado esse caso, nós tínhamos uma composição dos ministros do STF, inclusive com o ministro Nelson Jobim, que não está mais lá, já saíram. Então, muitos dos que votaram na época, dos ministros, dos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, que votaram nesse caso, já se aposentaram. Então, não é mais o entendimento do Supremo, por isso, inaplicabilidade da teoria da transcendência. E aí? E o presidente da República, que também é agente político? É diferente também. Para o presidente da República, é como se fosse caixinhas, pessoal. Uma caixinha é da reclamação 2790, a outra caixinha é da reclamação 2138, do ministro Ronaldo Mota Sandenberg. A outra caixinha é a caixinha do presidente da República, artigo 85, inciso 5 da Constituição, que diz: se o presidente da República atentar contra a probidade na administração, ele responde por crime de responsabilidade, previsão constitucional expressa. Artigo 85, inciso 5 da Constituição. Inclusive, nós tivemos decisão sobre isso no caso Dilma, na ADPF 378. Depois dei uma olhadinha. Não dá para explicar aqui, mas ocorreu uma mutação inconstitucional. Numa outra oportunidade eu conto. Mas é um caso bem interessante, crime de responsabilidade. Não responde por improbidade administrativa, responde por crime de responsabilidade. Lei 1079 de 50 e não Lei 8429 de 92. E prefeito, que também é agente político, outro quadrado. Então, estava no primeiro quadrado do STJ, no outro quadradinho do STF, no outro do presidente da República, e agora o último, quem? Prefeito, tema de repercussão geral, confusão, discussão, porque tem um decreto específico para o prefeito. Então, de novo a questão. E o prefeito, se ele já tem um decreto cuidando da responsabilização dele, ele pode responder pelo decreto e também pela lei de improbidade ou vai ser bis in idem? Tema de repercussão geral. Tem que acompanhar. Esse é o case, esse é o número do caso. Isso não foi julgado ainda. Então, pendente ainda de julgamento, mas já trazendo o que tem de mais novo no direito administrativo para vocês. Para fecharmos, algumas questões da doutrina. Então, além de todos os casos julgados pela nossa jurisprudência, numa apertada síntese para vocês aqui, tudo isso com a doutrina de Rogério Pacheco Alves, Emerson Garcia, ministro Carlos Veloso, Joaquim Barbosa, José dos Santos Carvalho Filho, para concluir o seguinte: imagina assim, ó, você tem um filho, tá? Aí você vai dar um castigo para o seu filho. A mãe vai falar que ele não pode jogar videogame. E o pai vai falar que ele não pode comer chocolate mais na vida. Vai ficar uma semana sem comer chocolate, faz de conta. Eu tenho 2 castigos diferentes. Só seria bis in idem se a mãe aplicasse o chocolate e a história do videogame e o pai também, porque aí os 2 estariam aplicando 2 vezes a mesma penalidade. Mas se um aplicar uma coisa e o outro aplicar a outra, não é bis in idem. Então, o que esses doutrinadores falaram? Eu fiz isso com uma metáfora para vocês entenderem. Que se eu pegar da lei que cuida da responsabilização desses agentes políticos,
uma penalidade diferente da que tem na lei de improbidade e escolher as diferentes de cada um desses dispositivos legais, não vai ser bis in idem, e aí eu vou penalizar o agente ímprobo com base nas duas leis. Eu, inclusive, compartilho, escrevo isso no meu livro, desse posicionamento. Por quê? Porque é uma forma de nós buscarmos a moralidade. É uma forma de obedecer à razoabilidade, à proporcionalidade. Eu estou escolhendo ali o que tem de diferente de cada um desses dispositivos. E é basicamente isso aqui, de novo, o game sobre esse assunto, ó, tudo resolvido. E jogo a bola agora para a Tati, para ela finalizar aí com a questão dos servidores e as demais formas de provimento. Passando o microfone junto. Temos um para cada um. Então, pessoal, olhem lá. Eu comecei, então, tratando com vocês lá da Lei 8.112 e todas aquelas formas de provimento, que é como que um cargo público ele é ocupado. E isso, então, cai em muito concurso público e também na OAB. Aí eu trouxe para vocês o quê? A nomeação, que é aquela mais detalhada, que vai desde o concurso público até a pessoa adquirir a sua estabilidade. Mas nós tínhamos outras formas de provimento lá. E dessas outras, o que mais vocês precisam saber é diferenciar uma da outra, porque é aí que as bancas pegam vocês. Elas vão trazer uma forma de provimento, principalmente aqueles 4 R's que nós vimos lá, né? Reversão, reintegração, recondução. Aí eles vão o quê? Eles vão fazer com que vocês se confundam entre elas. Então a nomeação é tudo aquilo ali, com aquele monte de prazinho que a gente viu. As demais formas de provimento, vocês precisam diferenciar uma da outra. Eu vou trazer aqui quais são essas outras formas de provimento e ao final eu vou trazer o quê? O macete de como vocês vão diferenciar uma da outra. E depois disso a gente finaliza mostrando como que vocês resolvem as questões, desde nível técnico até OAB e questão para juiz, apenas com o macete que a gente vai trazer aqui para vocês. Então olhem lá, readaptação. Peguem o quê? Palavrinha-chave. É isso que vocês têm que achar. Toda questão que vai falar de readaptação, ela vai trazer a palavrinha ali, limitado, limitação. O que é a readaptação, gente? Imaginem um servidor que no exercício ali das suas atribuições, ele acaba sofrendo uma limitação. Pode ser uma limitação física, pode ser uma limitação mental, mas com essa limitação ele não consegue mais desempenhar as atribuições dele. A gente sempre pensou assim, então a administração vai aposentar essa pessoa por invalidez, não é? Não é essa a primeira opção da administração. Primeiro a administração vai tentar te readaptar. O que é readaptar? Bom, com essa limitação ele não consegue fazer essas atribuições, mas será que ele consegue fazer as atribuições ali daquele outro cargo? E se sim, a administração então readapta a pessoa nesse outro cargo. Então quem é readaptado? Aquela pessoa que sofre uma limitação, aquele que fica limitado. Então isso é a readaptação. Mas nós temos também um outro R aqui que eles confundem vocês, que é a reversão. Reversão, peguem o V de vovô. Por quê, gente? Reversão é o retorno ao cargo público, o retorno à atividade daquele servidor que estava aposentado. Como isso, Tati? Então olha lá, pode ser aquele servidor que se aposentou por invalidez, foi aposentado por invalidez, mas ele fica bom. E a prova não vai dizer fica bom, né, Licine? A prova vai dizer assim, ó, quando uma junta médica declara insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? A administração vai lá e traz ela de volta, faz a reversão dessa pessoa. Ou então, pode ser aquele servidor que se aposentou voluntariamente, chegou em casa e se aposentou até novo, né, Licínia? Chega em casa e aí começa a fazer o quê? Não tem nada para fazer. Aí ele cria lá um WhatsApp, um Instagram, fica mandando mensagem toda hora, daqui a pouco ele enjoa daquilo ali. Não, eu era feliz mesmo, era no meu cargo. E aí o que ele faz? Ele pede para voltar. E nós podemos ter
Conforme alguns requisitos, né, que depois vocês olham lá na lei, ele pode o quê? Voltar para o serviço público. Isso a gente chama de reversão. Então a reversão, pensa no V de vovô, porque é o retorno de quem estava aposentado. E pega a palavrinha-chave. Toda questão que for tratada de reversão, ela vai trazer a palavrinha-chave, que é o quê? O servidor que se aposentou, o servidor aposentado. Depois disso, gente, nós temos a top, a mais pedida pelas nossas bancas, reintegração. O que é a reintegração? O servidor, depois que ele adquire estabilidade, para ele simplesmente ser demitido, ser mandado embora, ele precisa o quê? Ou de um processo administrativo disciplinar, ou então de uma decisão judicial transitada em julgado. Vamos imaginar um processo administrativo disciplinar. É possível que ocorra algum erro ali e a pessoa ela seja demitida de uma forma ilegal, de uma forma irregular. Ela não deveria ser demitida e ela foi? Acontece isso, gente? Acontece. É gente que faz processo administrativo, é gente que faz processo judicial, né? Então acontece. Se o servidor tinha estabilidade e ele foi ilegalmente demitido, caso ele consiga anular essa demissão, surge a ele o direito dele ser reintegrado. Então a reintegração é o quê? É o retorno do servidor que foi demitido irregularmente, que foi demitido ilegalmente. E aí, gente, olhem que legal. A pessoa que ela é demitida, aqui nessa situação, ela consegue invalidar esse ato de demissão e então ela retorna, ela vai ser ressarcida de tudo que ela deixou de ganhar durante o período em que ela ficou fora. Quando é uma decisão ainda judicial, Licínia, quantos anos isso demora e a pessoa ficou fora, e quando ela volta, gente, tem uma grana para receber. E ele volta e ele tem que voltar para o cargo dele. O rei, por isso que eu digo que é o rei, ele é o rei, sabe por quê? Ele volta, ó, cheio da grana, porque ele é ressarcido de tudo que ele deixou de ganhar. E mais, ele volta para o cargo dele. Não é assim, ó, tem um carguinho lá sobrando, coloca o rei lá. Não, gente, o rei é o rei e ele só pode voltar para o trono dele. E se tem alguém já ocupando o trono do rei, se tem alguém ocupando o cargo dele, aí essa pessoa ou vai ser reconduzida para o cargo de origem. Como assim? A pessoa tinha um outro cargo já, onde ela tinha estabilidade, a pessoa vai ser reconduzida para o cargo que ela tinha anteriormente. Ou então ela vai ser aproveitada em algum outro cargo que estiver sobrando, ou ela vai para disponibilidade, vai para casa, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é. Mas o rei é o rei, e o rei senta no trono dele. E aí, gente, imagina a cena, Licínia. A pessoa está lá, né? Triste da vida porque foi demitida de uma forma ilegal, e ela consegue a reintegração dela. Essa pessoa, o que ela quer? Ela quer entrar na repartição. Ela saiu pela porta dos fundos porque ela foi demitida. Ela quer entrar pela porta da frente. Ela quer entrar, abrir a porta, olhar para todos aqueles colegas da repartição que ficaram falando mal e não sei o quê, e dizer o quê, gente? Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Então a reintegração é o retorno do rei, nunca mais esqueçam disso. Depois da reintegração, nós temos também a recondução, que é o que, gente? É o retorno do servidor estável a um cargo que ele ocupava anteriormente. Quando que se dá a recondução? Duas hipóteses. Uma delas é inabilitação em estágio probatório relativo ao outro cargo. Como assim? A pessoa era servidora lá do TRE. E aí, ela já tinha estabilidade e ela quis fazer concurso lá para o TRF. E aí ela passou no TRF, saiu lá do TRE e foi para o TRF. No TRF ela vai ter que fazer estágio probatório. E digamos que ela não passe no estágio probatório, ela vai simplesmente ser exonerada, ir para casa, ir para o olho da rua? Não, ela vai ser reconduzida para o cargo que ela tinha anteriormente lá no TRE. Então isso é uma das hipóteses de recondução. A outra das hipóteses é quando o rei volta. O rei voltou e tem a pessoa que está ocupando o cargo do rei.
Uma das hipóteses, então, é o quê? Ela vai ter que sair do cargo do rei. O rei é o rei, ele senta no cargo dele. Uma das hipóteses é ela ser reconduzida para o cargo de origem, caso ela tivesse um outro cargo de origem. Outra das formas de provimento, gente, é o aproveitamento. O que é o aproveitamento? É o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade. O que é disponibilidade, Tati? Imagine vocês com estabilidade, já são servidores, têm estabilidade, mas o cargo de vocês é extinto, declarado desnecessário. Vocês simplesmente vão ser exonerados, demitidos, mandados embora? Não. Vocês têm, como estáveis, garantia de permanência no serviço público. Aí a administração faz o que então com vocês? Manda para a disponibilidade. O que é a disponibilidade, gente? A pessoa vai para casa, fica lá, fica vendo todas as séries do Netflix, vai para a praia, viaja, faz o que ela quiser. E ela fica lá ainda recebendo aqui, proventos proporcionais ao tempo de serviço. Só que a administração que está te pagando para ficar em casa, ela vai ficar o quê? Procurando um lugar para te aproveitar. E quando ela achar um cargo onde ela possa te aproveitar, a administração vai lá e traz essa pessoa de volta. Ela faz o quê? Vem. Aproveitamento é uma coisa parecida com o que a família da gente faz com a gente quando a gente está estudando. Quem aqui só estuda? Ai, Tati, odeio essa pergunta. Odeio quando perguntam só estuda. Quem só estuda? Ai, eu odeio essa pergunta. Gente, mas é igual quem é só professor. Também. Ai, se você é só professor, pô, só professor, cara, fica não É. sei quantas horas pra você é só professor. Pô, né? Só professor, né? Outra pergunta que vocês vão ouvir muito depois. Só tá estudando, É né? assim, ó. Ou é assim, ó. Ah, tu é advogado, depois que vocês pegarem OAB, tudo, né? Você é advogado, daí vocês dizem, mas advogado com OAB e tudo? Claro, né, gente? Ainda não dá para advogar com o cartão da CIA, então claro que é advogado cartão. Então todo mundo ouve essas perguntas. Então olhem só, quem aqui às vezes está em casa estudando? Quando vocês estão em casa só estudando, a família de vocês pensa que vocês estão em disponibilidade. E o que ela faz com vocês? Ai, tu que só está estudando, podia ir no mercado comprar umas coisas para o café. Tu que só está estudando, podia lavar a louça, que a pia está cheia. Não é assim? Eles pensam que vocês estão em disponibilidade. E aí sabe o que eles fazem com vocês? Aproveitamento. Então o que é o aproveitamento? É eu trazer de volta aquele servidor que estava em disponibilidade. E por fim, das formas de provimento, ai Tati, achei que não terminava mais, né? Promoção, que é o progresso do servidor aí dentro da mesma carreira. Cuidem, a pessoa não vai ser promovida, né, de técnico a analista, mas dentro, por exemplo, da carreira de técnico ou de analista, ela vai progredindo e também é considerada uma das formas de provimento. Mas agora vocês vão dizer assim, Tati, ouvi tudo isso, eu ainda não li essa lei 8.112, esse negócio está tudo aqui na minha cabeça, eu já me confundi tudo com esses R's, com reintegração, com recondução, com não sei o quê. E aí olhem o que eu trouxe para vocês nunca mais esquecerem as formas de provimento, porque vai cair no concurso que vocês vão fazer e vai cair na prova da OAB. Olha o que eu trouxe, gente. Cadê? Funk do provimento. Tati, eu não acredito que eu vim numa jornada de Gramado, negócio chique, todo mundo assim, esbelto, roupa linda, porque é Gramado, todo mundo fica lá. Eu não acredito que eu vim numa jornada de direito em Gramado, negócio intelectual, com os palestrantes, tudo intelectual, e eu vou cantar funk, Tati, não acredito nisso. Eu vou dar uma dica, cantem o funk, e esperem depois do funk a gente terminar então resolvendo as questões aqui que eu trouxe para vocês. O que é o funk do provimento, gente? Primeiro, ele traz em vermelho todas aquelas 7 formas de provimento que a gente trabalhou lá desde o iniciozinho, tá? Primeiro, formas de provimento são só as que estão no funk do provimento. Aí, olhem lá, o PAN, o PAN, é fácil. É legal. O difícil é o quê? É vocês conseguirem fazer os R's. Lembrarem, conseguirem diferenciar o que são os R's. Aí o que eu trouxe para vocês? A palavra-chave. Toda questão vai ter a palavra-chave. A questão que tratar de reversão, ela vai ter o aposentado no enunciado ou na alternativa. A questão que for tratar de reintegração, ela vai falar do demitido no enunciado ou na alternativa. E vocês vão ver o quantas questões vocês conseguem resolver só com o funk do provimento. Mas o funk do provimento é para ler, gente? Não, é para cantar.
o funk do provimento é para cantar. E aí eu vou pedir pro meu DJ, hoje a gente tem até DJ aqui na nossa palestra, olha que chique. Eu vou pedir pro nosso DJ colocar o quê? A música do funk do provimento e eu vou cantar e vou ensinar vocês e vocês vão repetir com a gente, certinho? Sim ou não? Sim, olha aí, ó, já vi gente aqui que quer passar na OAB ou em concurso. Vai lá então. Solta o som, DJ. Olha aí, quem diria? Ei, olha. E vocês podem já ir cantando bem alto comigo, certo? E 3, e 4, e vai. P de promoção, A de aproveitamento, N de nomeação, é por aí que eu tô dentro. R de reversão, retornou aposentado, fez readaptação porque ficou bem limitado. Na reintegração foi demitido ilegalmente e na recondução rodou no estágio, minha gente. Pegaram, gente? Aprenderam? Olhem só, pode deixar o som aí, DJ, pode deixar. Vocês aprenderam o funk do provimento? Sim, sim. Faz print disso aqui, porque vocês vão precisar, daqui a pouquinho já vou trazer para vocês, tá? Mas eu quero ver se vocês realmente aprenderam, porque agora vocês vão cantar com a gente, né, Licina? Eu vou filmar daqui, ó. Certo? Então vai lá, quero ver todo mundo bem alto. E 3, e 4, e vai. P de promoção, A de aproveitamento, N de nomeação, é por aí que eu tô dentro. R de reversão, retornou aposentado, fez readaptação porque ficou bem limitado. Na reintegração foi demitido ilegalmente e na recondução rodou no estágio, minha gente. Uhul, é isso aí! Com o funk do provimento, vocês vão resolver as questões de prova sobre esse assunto aqui. Mas será que resolve, Licínia? Pessoal, será que resolve? Resolve questões de técnico, de nível superior, de prova da OAB, de magistratura, só com as palavras-chave. Então, são técnicas para ajudar na memorização e para ganhar tempo na hora da prova, porque muitas vezes a prova tem ali 100 questões, 80 questões no caso da prova da OAB, às vezes não dá tempo de responder a prova. Então, se você conseguir, nas alternativas, encontrar a palavra-chave que vai eliminar as demais assertivas ou já excluir, se for prova estilo CESP de verdadeiro ou falso, você ganhou um baita tempo. Mostra lá, olha só. Olhem lá. Técnico. Questão de técnico aqui, STJ 2018. Olhem lá. A reversão, e aí vocês vão sublinhando na prova, constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor. Aí vocês têm que lembrar do quê, gente? Do funk do provimento. Aí vocês têm que lembrar o quê? R de reversão, retornou aposentado. Opa, não é o demitido, porque o demitido é o quê? Na reintegração foi demitido ilegalmente. Aí vocês já sabem que a questão tá errada. Olha lá essa aqui. Quem vai fazer TRF aí, gente? Quem vai fazer TRF? Concurso agora tá com um edital em aberto. E, inclusive, o CEISC, que eu sou professora do CEISC, que é patrocinadora aqui também do evento, tá com curso aí para o nosso TRF. Olha lá, gente. Em 2015, o Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, uma junta médica declarou insubsistentes o motivo da sua aposentadoria. Aí diz assim, nessa situação, o Lucas deverá ser reintegrado? Aí olhem lá, lembra do quê? Funk do provimento, gente. R de reversão, retornou aposentado. E o que? É na reintegração foi demitido ilegalmente. Então o que eles fazem? Eles trocam, eles confundem vocês. Questão de nível superior do TRF respondida com funk do provimento. Ah, Tati, mas eu vou fazer OAB. Duvido que OAB eu vou resolver com funk. Me poupe, né, Tati? Olhem lá, gente. Ó.
Luiz Fernando, servidor público estável, pertence aos cargos de uma fundação pública federal. Inconformado com a pena de demissão que foi aplicada, ajuizou uma ação para invalidar essa pena. A decisão judicial acolheu a pretensão dele e invalidou a pena. Diante dessa hipótese, ele deverá ser o quê? Aí vocês pegam, vão lá para o funk do provimento. Na reintegração, foi demitido ilegalmente. Qual é a única alternativa que tem reintegração? A outra tem aproveitado, readaptado, reconduzido. Só com isso vocês já responderam a questão da OAB. Ai, Tati, mas eu estou estudando para juiz. Não vai cair funk do provimento numa prova de juiz. Será que não, gente? Olhem lá. Em relação ao exercício do cargo pelo servidor, é hipótese de reversão quando? Aí o que vocês têm que lembrar? Funk do provimento. R de reversão, retornou aposentado. Qual é a única alternativa que contém a palavrinha-chave aposentado? Olha aí, vocês já resolveram a questão de juiz apenas com o funk do provimento. Gente, parece bobagem, mas é assim. Tati, é só por as formas de provimento? Não, gente. Isso aqui é uma amostra do que a gente trouxe, no sentido de que estudar não precisa ser chato, de que estudar pode ser de uma forma eficiente e de uma forma que vocês consigam memorizar esses conteúdos e não esquecerem mais. Para finalizar, essa questãozinha aqui, são formas de provimento. Olha como vocês resolvem isso aqui, gente. P de promoção, A de aproveitamento, N de nomeação, é por aí que eu tô dentro. R de reversão, retornou aposentado, fez readaptação porque ficou bem limitado. Na reintegração foi demitido ilegalmente e na recondução rodou no estágio, minha gente. Quando que vocês resolveriam todo esse monte de R se não fosse o funk do provimento, não é, gente? Então, isso era o que a gente queria trazer para vocês hoje. Lembrando que tudo isso está lá no nosso curso sobre Lei 8.112 e Lei de Improbidade Administrativa, que é legal que começou a contar de novo, terminou o tempo e começou, parece que a gente está com mais 56 minutos aqui para vocês. Olha lá, hein? E a gente tem, então, a nossa mentoria, que tem tudo isso, mais um e-book para vocês. E olhe lá, está com precinho promocional para quem for aqui da nossa palestra Jornada de Gramado por R$ 39,90 apenas, né, Licínia? E dá para vocês ouvirem a degustação dos outros conteúdos, né? Então tem ali uma palhinha do conteúdo em áudio das outras partes, né? Porque toda essa explanação de todos os agentes públicos, lá do início, que eu enxuguei bastante, a parte de improbidade, e aí tudo que nós temos na lei de improbidade, com uma análise bem aprofundada, está tudo aí, só pelas próximas horas. Então, se vocês quiserem, aproveite agora e parcela em 4 vezes ou à vista, direto no boleto. Tem poucas vagas, depois vai para o preço normal. E aí, nós queríamos uma foto com vocês, para fecharmos aí, né? E agradecer a presença de todos vocês aqui, a atenção na nossa palestra. E eu queria ver se o pessoal lá pode tirar uma foto aqui com a minha câmera, para eu ter uma resolução bem boa, senão o pessoal que está lá no fundão não vai aparecer na minha foto. Vocês não me ajudam aqui, ó? Para a gente tirar uma super foto? Me ajuda também? Ai, já tira umas 10. Tá, mas aí se quiser coisar... E aí, eu acho que podia todo mundo ficar em pé, né, pessoal? Porque todo mundo sentado, assim, vamos ficar em pé para fazer uma estilo... E se vocês quiserem, tira uma fotinho da gente aqui, marca no Instagram, eu vou repostar no meu Instagram, todo mundo que postar, lá no @Licínia Rossi, lá no Tatiana Marcelo, Marcelo com 2 L's, e Licínia, pô, Licínia é L-I-C-I-N-I-A, não tem algo para lembrar. Então, quando a gente falar aprovação, quando a gente falar aprovação, vocês... mas só quem quer ser aprovado, tá, gente? Concurso, OAB, certo? Vamos lá, então. Aprovação. Aprovação. É isso aí. Saiu? Muito obrigada, meus queridos. Obrigada, aproveitem gente. a nossa jornada.